Eu sou a professora Cláudia, eu dou aula de ciências para vocês e hoje eu vou estar fazendo uma devolutiva da atividade da semana, tá? Então nós vamos, eu vou explicar um pouquinho, tá? Nós vamos fazer um entendimento aí daquilo que não ficou, né, completamente claro. Então vamos falar um pouquinho de átomos e moléculas, que é o tema da nossa aula. Então nós precisamos entender o que é átomo, né? Então átomo é a unidade básica que forma toda a matéria. Então todas as substâncias são constituídas de átomos e moléculas. Nosso organismo, a água, o ar, né? Tudo que a gente vê à nossa volta é formado por átomos, por essas unidades que elas não são visíveis, né? Elas são invisíveis, a gente não consegue ver a olho nu. Então eu deixei aqui um exemplo da água, né? A água ela é composta de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando aí uma molécula de H2O, né? Então o que é uma molécula? Uma molécula é um agrupamento de átomos. Então, quando se junta dois ou mais átomos, nós temos aí uma molécula. Então, eu deixei aqui ó, um exemplo, né? Ó, o H. O H sozinho, ele é um átomo, né? Então, um H mais um H, juntando os dois Hs, eu tenho uma molécula de hidrogênio. E depois eu tenho, olha, um H, né? Dois H juntando com um O, que é do oxigênio, e aí eu tenho uma molécula de água. Então, os átomos na natureza, eles se ligam entre si, né? Uma ligação entre átomos, que vocês podem ver através aqui, ó, né? Ó, dessa, dessa reta aqui, né? Ó, que é simboliza uma ligação. Então, os átomos se ligam entre si para dar origem às moléculas, tá? Bom, como é um átomo, né? O átomo ele é invisível, mas ele é constituído também de partículas. Então, como é uma estrutura de um átomo? Então, ele é formado por partículas menores, tá? Então, esse é uma imagem do átomo que é usado hoje para fins didáticos, para a gente explicar na escola, né, como que é um átomo. Então, nós temos aqui as partículas menores, né, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, sendo que os prótons e nêutrons, eles formam o núcleo do átomo, está na região central do átomo, e em torno desse núcleo giram os elétrons, né, na eletrosfera, tá? Então, a eletrosfera é como se fosse as órbitas dos planetas, né? Os planetas giram em torno do Sol, é como se o Sol fosse o núcleo do átomo e em torno os planetas fossem os elétrons girando numa eletrosfera, certo? Bom, aí nós vimos também os estados físicos da matéria. Então, a matéria ela se encontra na natureza em três estados físicos que a gente mais estuda e mais conhece. Tem outros estados também: sólido, líquido e gasoso. É o que a gente vai falar bastante. O que vai determinar se uma matéria vai estar no estado sólido, no líquido ou no gasoso é o grau de proximidade das partículas. Quando a gente está falando em partícula, nós estamos falando do átomo. Átomo é o mesmo que partícula. Então, se você observar nessa imagem, vocês vão ver que no estado sólido, as partículas, olha os átomos aqui, estão bem juntinhos entre si, bem próximos dos outros, né? É o que dá ao estado sólido essa característica, né? Essa sua forma sólida, tá? Independente de onde eu colocar o sólido, ele vai ocupar ou ele vai sempre ter essa forma, né? Por quê? Porque as partículas estão muito juntas entre si. Agora, se eu olhar para o líquido eu vou ver que a matéria no estado líquido, as partículas, elas já estão mais afastadas, né? Então, as partículas no estado líquido mais afastadas entre si, havendo mais espaços, né, vazio entre as moléculas, entre as partículas, e que dá também essa característica ao líquido, né? E o gasoso, as partículas estão muito distantes entre si.
né, muito distante entre si, o grau de agitação das partículas é, é bastante alto, né? Então as partículas se agitam muito, no líquido as partículas se agitam menos e no sólido as partículas elas estão mais fixas na matéria, se agitando pouco. Quando isso, aí nós vamos para outro slide, vamos lá. A mudança de estado físico ela pode ocorrer. Então, uma matéria ela pode passar do sólido para líquido, do líquido para gasoso, né? Para isso, eu preciso alterar a temperatura, ou também a pressão, ou também a quantidade de energia envolvida aí nesse processo. Então, as mudanças, né? Nós vamos ver aqui as mudanças que ocorrem, né, no estado físico da matéria. Então, por exemplo, a matéria no estado sólido, ela pode passar para o líquido. Quando ela passa de sólido para líquido, eu falo que houve uma fusão. E ela pode passar de líquido para vapor, e eu falo que houve uma vaporização. E ela pode passar do sólido para o gasoso, ó, direto, que ocorreu uma sublimação. Para passar do sólido para líquido, é necessário aumentar a temperatura. Por exemplo, o gelo. Para o gelo passar do seu estado sólido para água líquida, eu preciso tirar ele do congelador, submeter ele a uma temperatura maior do que ele estava, aí ele começa a derreter e passa para o estado líquido. Se eu pego a água, coloco ela numa chama, né, lá no fogão, né, acendo o fogo, e eu vou ver que a água ela começa a evaporar, ainda num processo de vaporização, até que desaparecer toda a água do recipiente. Isso acontece por quê? Porque eu vou agitar as moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, e as moléculas elas vão mudando, aí a matéria vai mudando, né? As moléculas agitadas, a matéria vai mudando de fase, tá? O processo inverso também acontece. Então, eu posso mudar a matéria do estado gasoso para líquido. Eu falo que houve uma condensação, né? O líquido pode passar para sólido, que é a solidificação. E o gás, ele pode passar para sólido, uma ressublimação. Bom, quando que eu observo, né, uma condensação? Na formação das nuvens, eu observo a condensação. Então, a água da superfície da Terra, ao evaporar, né, atingir as superfícies mais frias, ela condensa e transforma em líquido. Lá dentro do meu banheiro, quando eu tomo banho, que eu vejo o espelho do meu banheiro embaçado, a janela, o azulejo embaçado, esse embaçamento, se eu passar a mão, eu vou ver que o vapor se transformou em líquido, que é uma condensação. A solidificação é quando o líquido se transforma em sólido, que é o gelo que eu vejo lá dentro da minha geladeira. Então, para que a condensação ocorra, a solidificação ocorra e a ressublimação ocorra, é necessário diminuir a temperatura. Então, abaixando a temperatura, eu vejo a matéria passar do estado gasoso para líquido ou também de líquido para sólido, tá? Ou de gasoso para sólido, certo? Na atividade que vocês receberam da semana, quem respondeu que aumentando a temperatura, a passagem da matéria é a sublimação, fusão e vaporização, acertou, tá? E essa é a nossa aula dessa semana, né? Eu espero que vocês tenham entendido e observado aí, né, onde tem errado e até uma próxima aula, tá? Um grande abraço.